muito feliz com a presença de Deus. Eu planejei só uma abertura, as palavras, porque o palestrante de hoje e eu anotei algumas breves palavras sobre essa comemoração dos 197 anos de fundação dos cursos jurídicos. E eu gostaria de começar lembrando o grande jurista político e escritor brasileiro da Costa. Ele disse certa vez: a profissão de advogado tem aos nossos olhos uma dignidade quase sacerdotal. Toda vez que a exercemos com nossa consciência, consideramos disciplinada a nossa responsabilidade, dando-nos nossas medalhas para a organização dos advogados brasileiros. O mundo jurídico do Brasil celebra no mês de agosto, mais precisamente no dia 11, a criação dos cursos jurídicos, também comemorado como Dia do Advogado, Dia do Estudante e informalmente como Dia do Período. Essa história começou há 197 anos, na época do Império, quando o imperador Dom Pedro I percebeu que faltavam brasileiros conhecimento jurídico e se viu na necessidade de implantar o primeiro curso de direito no país. Naquela ocasião, quem quisesse exercer a atividade de advogado precisava estudar no estrangeiro, principalmente em Portugal. Então, no dia 11 de agosto de 1827, as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil foram inauguradas. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, Pernambuco, que hoje está em Recife. O fato inspirou o surgimento natural do Dia do Advogado. A data assim homenageia o fundamental papel dos advogados em nossa sociedade, que detêm conflitos e defendem os interesses e direitos dos cidadãos, a cidadania e a democracia. Portanto, o exercício do advogado é fundamental para a garantia da liberdade, da igualdade e autonomia dos cidadãos e da democracia. Como curiosidade, cita-se o dia 11 de agosto como dia do mendigo, porque para comemorar uma das lutas nestes faculdades do Brasil, atualmente, advogados e estudantes saem pelos restaurantes próximos das luzes, pastores municipais da cidade. Bem, consomem e saem sem efetuar qualquer pagamento, ficando a conta pendurada a ser paga pelo dono do restaurante. Essa breve introdução tem por objetivo explicar o período da temática a ser desenvolvida pelo Dr. Fernando Araújo, que dispensa qualquer tipo de apresentação, embora não custa de Procurador Federal, aposentado, mestre em doutor do direito, professor de história do direito, diversas universidades, presidente do Conselho Fiscal da nossa Academia, na gestão que tem uma com atuação impecável na busca permanente de dinamizar e educar a nossa Academia de Jurídico. A ele, minha eterna gratidão. Com ele, a palavra para o feliz seu coração. Senhora Presidente, professora Gilberto, Presidente Margarida Cantarelli, do Instituto Histórico aqui de Geográfica de Pernambuco, colegas confrades conselheiros, diretora Marta Freire, Edi Silveira, Caetano Pereira, que hoje está aqui, mas também apoiado pelo santo que o protege, que hoje é dia de São Caetano,
É uma honra muito grande, colega Confraria Manuel Teixeira, minhas queridíssimas amigas, professoras da Unifafiri, Adriana e Betânia, uma honra muito grande estar com vocês aqui. Letícia, está aí, Letícia, nossa querida mãe da presidente, Diane, seu esposo, Belde e Júlia, que está aí atenta na filmagem. E Belde, já falei. Bem, hoje é um dia de comemoração, na verdade, uma comemoração por antecipação, porque a gente sabe que o dia exato é o dia 11 de agosto, mas a gente está comemorando antes, porque sabe que outras instituições normalmente comemoram no próprio dia 11 de agosto essa data. Mas é uma data importante porque demonstra o pioneirismo de Pernambuco, mais um de seus pioneirismos, no caso da fundação dos cursos do Direito do Brasil, ao lado de São Paulo. Esse dia de memória, portanto, eu procurei fazer uma síntese para facilitar aqui a nossa conversa, porque na verdade é uma conversa que nós vamos ter. E me baseei em dois trabalhos. O primeiro trabalho é um trabalho que eu mesmo fiz. Escrevi na minha tese de doutorado sobre a história do direito no Brasil, alguns aspectos, claro, não podia ser tudo. Contei com a generosidade do prefácio do professor Pedro Ferreira, de saudosa memória, uma grande figura humana, lindíssima. Então, é evidente que nós vamos fazer um resumo o máximo possível sobre essa data, lembrando a importância da comemoração, da memória, citando um escritor uruguaio, Eduardo Galeano, um pensamento diz o seguinte: não existe história muda, por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que a mintam, a história humana se recusa a ficar calada. Então, aqui estamos para não deixar a história ficar calada. Vamos falar um pouco sobre essa data, que é importante para todos nós, para nossas profissões, para nossas carreiras. Todos nós que estamos aqui, à exceção talvez do seu cunhado e da sua irmã, que são arquitetos, os outros todos somos ligados a essa profissão, e é importante que a academia, cumprindo o seu papel institucional, coloque essa data como uma data de referência, uma data importante. Muito bem, eu começaria dizendo o seguinte: em geral, para depois a gente chegar ao particular, que o início da educação oficial do Brasil, depois do reconhecimento formal de sua emancipação, inclusive por Portugal, em 1825, não foi processo muito dinâmico, a começar pelo fato de que o país, mesmo depois da independência, continuou sendo regido por leis portuguesas, e somente 2 anos depois teve a sua primeira Constituição, a Constituição de 1824, otorgada pelo Imperador. A Constituição foi otorgada pelo fato de que o Imperador dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte em 1823 e criou um grupo para fazer uma carta política dentro do figurino que ele achava ser correto, fugindo das chamadas ideias feministas, criando dela e em seu favor a instituição do denominado poder moderador. Antes da emancipação do Brasil,
O ensino fundamental recebia ainda menos incentivos oficiais e se desenvolvia de forma não planejada. O que fluía melhor era graças a leigos vocacionados e o apoio das ordens religiosas que estavam instaladas e que até hoje exercem um papel muito importante, colaborando na educação e na formação dos jovens brasileiros, inclusive a Unifaville, que aqui tem duas digníssimas representantes. É oportuno ressaltar que em 1773, pela Carta Régia de 17 de outubro daquele ano, a coroa instituiu um imposto para custear a instrução pública, chamando isso de resíduo literário, cobrado da carne vendida nos açougues, da aguardente e da pipa de vinagre. Apesar de tão poucas escolas oficiais funcionando no país, afirma o historiador Pereira da Costa que eram frequentes os atrasos nos pagamentos dos professores e mestres reais. Se vê que a questão vem de longe com relação à educação no Brasil. Né? Mesmo um tempo depois, quando o Brasil já contava com escola superior, o ensino básico continuava a enfrentar dificuldades. Ou seja, o ensino superior surgiu no Brasil sem que houvesse uma educação de base consolidada e de qualidade. E por que isso? Fazer um parênteses aqui para a gente analisar o contexto histórico. Nós estávamos ainda sob a égide de monarquia absolutista e o Brasil reagia, não é? O governo reagia a qualquer avanço que pudesse existir com relação à saída daquele primeiro. Nós tínhamos já passado, veja só quantos fatos, 17, 21, 24, e sempre esse movimento do Brasil era sufocado pela coroa portuguesa. Muito bem. Há outro fato ainda que nós tivemos uma revolução universal importante que modificou o panorama político do mundo em 1789 na França. E o Brasil resistiu. O Brasil, eu digo, quer dizer, o governo do Brasil, então se instalava, né? Eles conseguiram resistir até um século depois, porque somente em 1889 é que passamos de monarquia para república. Cumpre chamar a atenção também para um fato muito interessante. Nos meados do ano 1700, Portugal e suas extensões territoriais, entre elas o Brasil, tiveram uma tentativa de ensino laico e iluminista sob a direção do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal passou um tempo, né, de muita influência em Portugal e os países, os territórios dominados por Portugal. Mas teve uma breve passada, não foi muito tempo. Mas um terremoto devastador em Lisboa, no ano de 1755, então interrompeu o projeto e levou o Marquês para o cassino político até sua morte. Não faltou Pio VI para a época. O evento havia sido castigo. Com efeito, quando o ensino superior em direito chegou no país, Portugal havia retomado a sua base educacional no estilo medievalista ou absolutista feudal, influenciando nesse sentido também o Brasil. Portanto, na inserção dos cursos, nenhuma condição local era considerada. Demais disso, a instalação dos cursos jurídicos em igrejas e mosteiros era decisão orientada para dar ao direito o mesmo sentido transcendental que brotava no político. Os dois primeiros cursos de direito, um em Olinda, Pernambuco,
no Mosteiro de São Bento, e o outro em São Paulo, no convênio de São Francisco, surgiram por força da lei, de 11 de agosto de 1827. Mas esses locais não foram escolhidos de forma pacífica. Houve muita polêmica já na Assembleia Nacional de 1923, depois dissolvida. Havia disputas reídas. Os principais contendores eram os representantes das províncias do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, Pernambuco, Paraíba. Aqui vale a pena abrir um parênteses para explicar uma coisa. Há, inclusive, um livro muito importante, que ele é bem curioso assim. Esse livro foi editado pela Câmara dos Deputados da Brasília, já tem um tempo, e que reuniu todos esses debates, essas discussões, aqui na Constituição de 1823, e narra todos esses episódios interessantes. Por que essa disputa foi tão rica para escolher um local? Porque o local para instalar a faculdade de Direito tinha que ser dentro do figurino que se pensava a partir de Coimbra. Tinha que ser um lugar onde os estudantes não pudessem entrar e se divertir, porque isso desconcentrava os estudantes. Então tinha que ser um lugar reservado. E também um ambiente que tivesse condições de abrigar os estudantes. Habitações, pousadas, etc. Mas a preocupação principal era essa preocupação. Era que os estudantes ficassem mais ou menos distantes de movimento. Tanto isso é verdade, que houve um fato interessante. A própria Faculdade de Direito de Portugal, ela foi deslocada de Lisboa para Coimbra, e ela só foi para Coimbra depois, exatamente por conta disso. Porque Coimbra era mais reservada e os estudantes iam ter um ambiente mais propício para que eles pudessem estudar. Muito bem, então eu vou relatar aqui apenas um fato desses poucos, resumindo, que foi o seguinte: diante de um ataque contra a sua província, como local ideal para sediar uma das faculdades, o constituinte Montezuma saiu em defesa da Bahia. Abre aspas. Disse ele, o seguinte: ouvi com bastante clareza dizer aqui um nobre deputado que a Bahia é uma cloaca de vícios e que, portanto, não merece ter uma escola de direito. E prosseguiu: nesta Assembleia, cumpre ser mais comedida em expressões, e direi somente que, sendo cloaca de vícios, tinha na Universidade de Coimbra mais estudantes do que qualquer outra província, e apesar de todos esses vícios, eu pude adquirir conhecimentos que me habilitaram até hoje a honra de tomar parte nestes augustos trabalhos. Fechado. A influência portuguesa foi, de fato, profunda na formação dos nossos primeiros bacharéis, impregnadas de latinismo. Olinda e São Paulo, vivendo o mesmo clima estudantil de Coimbra. Gilberto Freire afirma que a então vida acadêmica projetava nos estudantes a sensação de serem como que, abre aspas, sacerdotes do direito. Vivia-se ecologicamente nas duas faculdades, não só a grade curricular, como na maneira de vestir, com as chamadas batas negras e veludo e capela. É o mestre e o mesmo Gilberto Freire quem adverte que ser bacharel, antes por Coimbra e depois por Olinda e São Paulo, era ter passaporte para a boa vida. Muitas portas se abriam. E quando o jovem não apresentava qualquer vocação, o anel de rubi no dedo o levava a um bom casamento. Diferentemente
da Faculdade de Direito de São Paulo, que permanece até hoje no mesmo local, a de Olinda se deslocou. Saiu do Mosteiro de São Pedro para o Palácio dos Governadores, hoje sede da Prefeitura, depois para a Rua do Hospício, e finalmente, em 1911, para o atual monumento na Praça Adolfo Ciro, no centro do Recife. Esse fato levou o então prefeito de Olinda, professor Germano Coelho, a defender que a faculdade deveria se chamar Faculdade de Direito de Olinda e Recife, como ato de justiça à cidade que a acolheu inicialmente. Até porque, daqui a mais de 3 anos, nós vamos ter 200 anos de criação dos cursos. E o pedaço de Olinda está aí. Então, o mesmo parâmetro com relação à arquidiocese de Olinda e Recife deveria existir para a Faculdade de Direito de Olinda e Recife. Isso tudo a gente sabe que tem influência, porque Olinda foi a capital, depois perdeu o Estado, o Recife ganhou esse Estado. Olinda, que era um lugar onde só moravam pessoas afastadas, pessoas ricas, importantes, depois foi, paulatinamente, perdendo um pouco desse prestígio com a mudança natural da capital. Muito bem. Sim, claro, eu ainda. Essa mudança do panorama da educação, ela mudou, começou a mudar quando alguns estudantes entraram na faculdade de Direito, principalmente muito importante, que se realizou, que hoje dá o nome à faculdade, o prédio chama de faculdade, que foi Tobias Barreto de Menezes. O Sérgio Pano, um rapaz muito pobre, não é? um meio mestiço, mas que mudou o cenário para sempre o estudo do direito no Brasil. A forma de estudar e aprender o direito no Brasil só começou a mudar para chegar no Barreto Menezes e seus amigos na faculdade. Antes, porém, vamos conhecer um pouco sobre essa figura. Tobias Barreto nasceu em 1839 e morreu em 1889. Viveu muito pouco. Viveu somente 50 anos de idade. Filho de um escrivão de órfãos e ausentes e de uma mulher do lar, Mereciana Barreto de Menezes. Ele foi filósofo, escritor e jurista brasileiro. Foi um líder do movimento intelectual, poético, filosófico, jurídico, conhecido como Escola do Recife, que agitou a Faculdade de Direito nas últimas décadas do século XIX. Ingressou na faculdade em 1862, onde havia um ambiente na cidade muito intelectualizado e dominado pelos estudantes do curso de Direito. Entre os alunos estavam o Barbosa, Joaquim Nabuco Castro Alves, com quem trocou desafios poéticos. Passou em um concurso para lecionar na faculdade em 1877. Hoje a faculdade é consagrada como a Casa de Tobias. Depois de formado, Tobias passou 10 anos morando na pequena cidade de Escada, na região açucareira de Pernambuco. Casou-se com a filha de um dono de engenho e proprietário de terra de cidade. Dedicou-se à advocacia, foi eleito para a Assembleia Provincial da Escada e editava um jornal em língua alemã, que talvez ele fosse muito leitor, porque ele nem sabia ler alemão lá na cidade de Escada. Mas o professor Luiz Ferreira disse que ele queria essa coleção desse jornalzinho de Tobias Barreto. E é uma coisa foi muito estudada, não sei se for parar, esses jornalzinhos que ele viu, você que é o judiciário, daqui a algum tempo pensar, não vai estar todo mundo atrás do judiciário.
Escrevendo sempre para a imprensa, deixou apenas um livro de poesias que fez o romano colorido, dias e noites. A preocupação com os problemas sociais do Brasil é a característica principal da terceira geração dos poetas românticos. A campanha pela República e pelo fim da escravidão ganha as ruas, e o poeta procura ser o porta-voz do povo, como fez com Luís Barreto em seus versos. Esse verso eu coloquei aqui nesse livro. Se é Deus quem deixa o mundo sob o peso do oprime, se Ele consente esse crime que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não importa o escravo que a seus pés queixas depõe, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em delírio inefável, praticando a caridade, nesta hora a mocidade corrige o erro de Deus. Deve-se a Silvio Romero o nome de Escola do Recife, não a do Pedro Barreto. A faculdade era tomada por um ensino calcado numa filosofia voltada ao espiritualismo aristotélico-holista, numa região de política monárquica feudal, de senhores de terra. Havia também, no plano intelectual, um certo romantismo, e a mentalidade geral era conservadora. Foi nesse ambiente que começou a surgir, no dizer de Silvio Romero, um surto de ideias novas a assolar no país. Essas novas ideias são decorrentes da cultura francesa, da doutrina de Auguste Comte, seu positivismo, e nas dissidências inspiradas em Littré, Deridoaro e outros, mas todos positivistas ortodoxos e heterodoxos, buscando superar as velhas ideias. O positivismo ortodoxo foi mais intenso no Sudeste que no Sul. São Paulo foi mais ortodoxo no positivismo do que nós aqui, por conta exatamente da Escola do Recife, tendo em vista o impulso dado por Benjamin Constant. Por lá criaram até uma igreja positivista do Brasil. Cumpre salientar, com base em blocos de debate, que o movimento na Escola do Recife não se iniciou de logo como um movimento de ideias políticas. Ele foi antes movimento literário, poético, depois filosófico e crítico, e finalmente é que foi um movimento jurídico. E esse movimento jurídico ele só teve mais ou menos assim início quando Tobias Barreto chegou à faculdade como professor. Havia, inclusive, muito gosto pelo teatro. Eu podia falar aqui daquela disputa de Tobias com Castro Alves, mas Castro Alves sempre ganhava, porque era mais bonitão, era mais aquele jeito mais polêmico, Tobias era mais mimosinho e tal, e o Castro Alves sempre saía na frente lá. E acabou indo embora para São Paulo com a moça lá do teatro. A contribuição de Tobias e sua liderança na escola foram imensas. De personalidade inquieta, transitou por várias correntes filosóficas e científicas. Da metafísica, não a metafísica clássica, mas a de permanente observação da experiência, para o positivismo, foi depois para o monismo evolucionista, com base em Darwin e Haeckel, e assim por diante. Uma de suas frases: o direito não cai do céu como um meteoro, é produto da cultura. Isso foi de grande importância, uma vez que contestou as linhas gerais do pensamento jurídico dominante e tentou fazer um entrosamento entre a filosofia e o direito, propagando os estudos de Darwin, e o positivismo de Haeckel. Muitas críticas foram feitas a Tobias
em face de suas constantes mudanças doutrinárias. Mas ele reagia, dizendo não serem elas inconsequentes ou gratuitas, ou repentinas, senão fruto de estudos e de reflexões. Na metafísica de Tobias estava a ideia baseada em posse, de que o movimento e o sentimento estão em cada átomo do universo. Nelson Saldanha, lendo isso, essas coisas de Tobias, diz em um livro que escreveu, chamado A Escola do Recife, que muitos outros professores escreveram sobre isso, não é? Sobre esse movimento, essa onda, né? Na Faculdade de Direito, Glaucio Veiga, Nelson Saldanha, o próprio João Maurício escreveu, né? O Cláudio Berlata, Nilo Pereira, todos esses escreveram sobre essa efervescência da Faculdade de Direito. Tobias, o que faltou para Tobias, segundo o professor Nelson Saldanha, foi ter lido um pouco de Spinoza. Spinoza tinha uma visão filosófica sobre religião, sobre Deus e tal. Tobias talvez que desenveredava um pouquinho, mas não leu. E Nelson Saldanha diz que talvez eles tivessem lido, ele devesse talvez ter expressado melhor o seu ponto de vista com relação a esse assunto. Tobias trouxe para dentro da escola a doutrina filosófica alemã. Essa foi uma revolução, porque era uma coisa inédita na época. Poucas pessoas sabiam falar alemão entre os professores, talvez só ele. Muito embora, eu devo dizer que Gilberto Freire discorda disso, porque acha que não foi ele que trouxe o alemão já circulava, porque a gente teve aquela invasão holandesa e tal, e já se falava alemão. Então, evidentemente que ele foi mais um que aprendeu a falar, agora foi um esforço muito grande, né? Porque não era fácil, mas é muito mais fácil. Ele manteve, inclusive, Tobias, uma correspondência inédita com Hegel. E bebeu na doutrina de Hegel sobre a coação do direito. E Hegel tem uma série de frases, não é? Com relação a isso, que diz: o direito sem coação é fogo que não queima, é tocha que não alumia. A escola foi um movimento persuasivo, não apenas pelas ideias trazidas da Europa francesa e alemã, além da portuguesa, que já estava, né? Mas pela força do carisma de Tobias, que conciliava o gosto pelos estudos com a vida polêmica. Ele era muito polêmico, inclusive perdeu o concurso no ginásio pernambucano, e a acusação é que ele era um polêmico, que vivia tocando violão, e que não podia ser professor da faculdade, da tradicional, né? Tradicional escola, que era o ginásio pernambucano. E ele perdeu, foi uma coisa injusta, mas ele perdeu. E a acusação foi essa, porque naquela época, o bicho, acho que era o bicho, ele dava um parecer sobre a conduta das pessoas, porque havia a união entre igreja e Estado. Então, vinha um parecer, ó, esse rapaz não pode ser professor porque ele tem uma vida muito complicada. Fica em bar, em pé, toca violão é uma coisa horrível. Não se podia tocar violão, era um instrumento que não era muito desconsiderado, né? Na escola, pontificaram, além de Tobias, nomes importantes como Silvio Romero, Arthur Orlando, Graça Aranha, Martins Júnior, falando da Câmara, Adelino Filho, Abelardo Lobo, Vigista Pereira. Os integrantes da escola não foram meros repetidores das doutrinas estrangeiras. E até entre eles havia discordância. Um fato muito importante que chama a atenção é que os integrantes da escola, eles apenas não pegavam a doutrina que eles aprendiam de fora e entendiam. Eles discutiam,
eles criticavam, eles debatiam. Então, esse foi o ponto importante observado por todos os que escreveram sobre o tema da escola de Recife. Assim, era motivo de divergência a falta de atenção, por exemplo, de Tobias às questões históricas. Por outro lado, se unidade entre eles podia haver, estaria no movimento denominado neocantismo, buscando derrubar o materialismo histórico, o positivismo ortodoxo e o espiritualismo aristotélico. O professor João Maurício Delgado considera que o ambiente da escola se contraiu no tempo, vindo a influenciar figuras como Mel Reale, Jaci Menezes, Nelson Saldanha, Cláudio Souto, Lorival Villanova, Souto Borges, entre outros. Tobias faleceu na cidade do Recife, vítima de lesão cardíaca aos 50 anos de idade. Suas últimas palavras foram que o doente pediu aos que o acompanhavam: sente-me, quero morrer como um soldado prussiano. Há um busto em homenagem a Tobias Barreto de Menezes no jardim da Faculdade de Direito, em Recife, na Rua de Isabel. É um trabalho do escultor Antônio Bibiano da Silva, de 1925. Em 10 de dezembro de 2019, foi sancionada a Lei 13.927, que inclui o filósofo, jurista, poeta e crítico Tobias Barreto de Menezes no livro dos heróis e heroínas da pátria. A homenagem é oriunda do projeto de lei 4.744/2016, de autoria do Senado e aprovado na Câmara no início de outubro. Teu nome escrito no livro significa receber o status de herói nacional. As páginas da obra são em aço. O livro fica guardado no panteão da Pátria e Liberdade, Canteiro 10, localizado na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Viva o curso de Direito, viva Tobias, viva as maravilhosas ciências, viva o 12 de agosto, viva esta casa, viva a PLJ, viva a Academia de Letras, viva todos nós. Muito obrigado. Bom, nós estamos aqui maravilhados com a palestra que acabamos de ouvir. Muita palestra, eu aprendi, acho que todos vocês. E é impressionante o Tobias Barreto, com 50 anos, ele fez em tão pouco tempo. Isso é que é mais surpreendente. Eu não sei se alguém gostaria de manifestar, fazer alguma pergunta. Será que com esses tecnologias todas, realmente isso está concretizado, não é? Um produto ordem global. Você tem o mundo na palma da mão, você não dá, não é? Mergulho em qualquer área de conhecimento, você não dá. Será que é o filho do professor? Isso, não é? Você se envolve tanto. As transformações foram abissais. Se a gente olha hoje na faculdade de Direito, qualquer faculdade de Direito, né? Para quem ensinou, a gente percebe isso. Quer dizer, no meu tempo, estudando, os seus que estão aqui, todos, nós entrávamos numa sala de aula e o professor era a referência. O professor, na verdade, era a referência, ele entrava. Ele era a pessoa que conhecia, ele era a pessoa em que se ia ouvir, né, para a partir dali se fazer as pesquisas, as suas indicações, tudo mais. Hoje, a situação é muito diferente. A gente começa a dar aula, todos os alunos estão acompanhando as aulas com um smartphone. E você, muitas vezes, está falando alguma coisa, você tem que estar muito preparado, muito ligado, porque senão você pode
derrapar, porque os alunos ficam querendo encontrar, aí fica pesquisando, se fala sobre uma coisa, e o aluno está pesquisando ali e vendo, ô professor, mas peraí, estou vendo aqui. Aí fica complicado, fica difícil. Porque você tem as informações muito disponíveis, né? E você confronta ali na hora. E evidentemente o professor, às vezes, também, ele não vai saber tudo que está acontecendo no mundo, né? Então tem essa dificuldade. Por outro lado, a tecnologia, ela hoje, eu digo isso assim, tem que cuidar, porque o direito, e sobretudo os profissionais do direito, estão perdendo posição relativa no contexto do mercado, porque hoje você já está tendo petições com a ajuda da inteligência artificial. Você já está começando a ter sentenças com a ajuda da inteligência artificial. Eu não duvido que daqui a pouco não precisa mais juiz, não precisa mais. Eu vou botar aqui para sair uma sentença, eu boto o caso e sai lá a decisão com muito mais riqueza. É claro que o humano ainda é, de certo modo, bem substituível, porque tem aspectos que a inteligência artificial ainda não consegue, mas a gente está caminhando aí para uma situação desconhecida, que a gente não sabe o que é que vem. Ademais, há uma coisa interessante. Na minha época de estudante, todos, nós estudávamos, tínhamos que estudar, e se não estudássemos, não nos preparássemos, a gente corria o risco de não ser aprovado, porque era preciso realmente estudar. A facilitação que há hoje, com esse material disponível, eu acredito que está fazendo com que o aluno não mais se interesse tanto estudar pelos livros. A gente nota até quando indica o livro, os professores não estão mais filmando, esse livro é muito grosso, né? Quer dizer, esse gosto pela leitura, esse gosto por aprender assim, mais com qualidade, hoje tem muita informação, mas eu acho que é tanta informação que o aluno não sabe nem o que é que ele deve, qual é a prioridade naquela gama de informações que vem. Exatamente. Então, aí é a dificuldade do meu problema. Esse é o problema que está havendo, a gente está numa transição. Há uma posição que está em curso e a gente não sabe onde é que a gente vai parar com essa questão da tecnologia, tomando conta de todas as coisas. Você vê hoje uma apresentação, por exemplo, se fosse para impressionar, você sabe que hoje existe tecnologia que impressiona. Você bota aqui um data show e você bota coisas se movendo para lá, para cá. Isso tem uma vantagem para quem está falando, porque aquilo é algo em movimento, com informações, com tudo. Encanta mais, eu tenho mais atenção do que alguém falando. Então, tudo isso está dentro desse contexto do estudar o direito. E aqui eu estou falando, mas eu tenho pessoas bastante experiência quando falar com a Margarida, a presidente, a Adriana Linda, também a Betânia, né? Padre Caetano, muitos anos também como professor. Então é isso. Né? Eu acho que essa transição ela ainda vai comunicar para a gente, para todo mundo, o que é que vai ser ao final. O que é que vai acontecer ao final, essa situação de muita informação, de muita transformação. Vamos ver, já há escritórios com programas de computador que fazem petições, detectam, tá? Pegam uma petição, conseguem identificar o que é que está ali, a jurisprudência que deve ser levada em conta, tal, que não tem trabalho quase nenhum do profissional. Tudo isso a gente está vendo acontecer e vamos acompanhando para ver até onde isso vai chegar. Nós damos parabéns ontem eu conversei com a historiadora Maria Eduarda Marques, do Museu do Estado, sobre a redenção pernambucana,
costumo essa palavra, remissão. Mas, enfim, ele era dizendo que Pernambuco é o umbigo do Brasil. E a gente vê essa pesquisa muito legal que o professor Catalães fez. E a gente adentrando nesses aspectos pioneiros dessa década de estudos, a gente fica bastante orgulhoso, sem ser barista, já sendo Pernambuco é o inimigo do Brasil mesmo. Muito claro nesse sentido. Obrigada. Eu depois da palestra da Fernanda, eu trouxe uma visão muito grande, mas essa provocação do Manuel sobre as tecnologias é grande. Quando eu comecei a programar, eu sou mais velha que vocês, e eu faço de postura, os processos vão ser costurados, mas mudou muita coisa. Eu fui recentemente ao Tribunal de Justiça e estavam falando da utilização da inteligência artificial, várias coisas. Eu perguntei à pessoa que estava me contando tanta vantagem. Será que essa inteligência artificial não sabe fazer prazo de prescrição? Porque se olhar para a minha execução, então, cheíssima no processo. Mas, na verdade, já está escrito. Então, tem algumas coisas que, efetivamente, a inteligência artificial pode fazer, mas outras não. Outras não, ela não substitui o humano. Ela não substitui o humano no processo criminal. O processo criminal é muito caro. A não ser que a pessoa não queira se envolver no processo que está julgando. Mas quem for, já foi uma estrutura advogado, sabe que tem um lado muito sensível que se precisa ver no pode ser um cálculo matemático para você medir da feita. Você se evitando, matando, você tem que saber como usar aquilo que só o humano é capaz de se colocar no processo para fazer esse julgamento. Da mesma maneira que a internet traz informação, mas ajuda quem já sabe o que quer procurar. Porque se a pessoa não souber o que vai procurar, é só terrar as informações e não extrai nada. Garimpa hoje de manhã. É muito difícil quando a gente tem que fazer várias conferências sobre o mesmo assunto. Porque você tem que procurar ângulos diferentes. E ele chega na Confederação do Atacu e a Constituição do 24, está nos deixando assim, em dificuldade de falar na Assembleia, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Natal, e cada lugar com um ângulo diferente. Isso. Então, hoje de manhã, eu estava procurando, eu fui na biblioteca, encontrei, eu gosto muito das contribuições, todas as contribuições francesas, todas as contribuições portuguesas, documentos históricos norte-americanos, exatamente para chegar à parte internacional e dar uma substância ao movimento do mundo. Porque nós estamos exatamente ligados a todo esse contexto internacional. Então, isso eu vou procurar, não achei, não sei se ele a Constituição de Cádiz, de 1812. Procurei a biblioteca inteira, não achei, agora que a gente não desorganizada. Mas a gente já vai no lugar que a memória é importante. Não achei, fui na internet. Aí, impressa já, a Constituição de Cádiz de 1812. Mas eu sabia que estava. Eu sabia o que estava querendo. Então, ajuda, mas precisa ter um grupo de autoria, precisa ter a palavra de alguém. Da mesma maneira, o respeito. Essas coisas ajudam a nossa memória a desenvolver um assunto. Mas quem não sabe aquele assunto, pode botar o que quiser que não conhece o assunto. E nós termos mais amigos, também temos que procurar atrair a juventude com a linguagem deles. Marquinhos ontem eu sugeri muito que Guararapes fosse para a inteligência artificial para dar movimento. Então, o jovem que vai visitar a exposição sobre a restauração pernambucana, então é difícil
é olhar para aqueles painéis de Guarará, ver igual o filho da cultura, mas se de repente começasse a se mover, ele já ia capturar o que ganhou. E nós vamos fazer isso no Instituto Teológico, vamos pegar aqui duas belíssimas painéis, a batalha, a primeira e a segunda batalha do Paraná, vamos animá-los e vamos transformar num joguinho. Para quando eu estou estudando lá em colégio, lá, uma holandesa, um grupo holandês, para ver quantos pontos alguém faz e ganha, e troca. E aí você vai dando as informações. Porque ele só pode jogar se ele tiver alguns conhecimentos. A gente, eu tive um longo período de magistério. Então, quando eu comecei, era cartolina colada, fita crepe, no quadro. Eu sou canhota e tenho muita dificuldade de escrever com giz, no quadro, aquele quadro que eu decidi que ele branco, né? Eu tenho dificuldade de escrever, porque o canhota fica meio triste. Entrou na cartolina, depois passou por algo seriado, depois passou para aquelas transparências do projetor, o slide. Até hoje a gente faz o roteiro de aula com uma facilidade enorme. Eu não sou coisa informática, mas a gente já move aquilo com certa facilidade. Por quê? Porque você tem conhecimento prévio. Então, você transforma a maneira de dizer, de transmitir de tal forma que quem vai receber a informação receba mais do seu agrado. Porque é assim, tudo é rápido, tudo tem que ser 24 horas, tem que ser 1 minuto, 2 minutos, e você vai conseguir prender a atenção do espírito mais de meia hora. Um auditório em geral é muito difícil você conseguir perder muito tempo. Tem que fazer uma brincadeira, tem que dizer alguma coisa engraçada para poder sobre a Constituição de 24, que tem também o Brasil, os 4 poderes, legislativo, executivo, judicial e, sobre todos eles, o tribunal. Você se referiu agora. Então, eu me lembrei que, quando eu estava estudando a história do Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, que lançou pelo representante francês, e o presidente Wilson americano, Wilson chegou com a mensagem dos 14 pontos do 14º, a criação de uma organização internacional, que é a Liga das Nações, a antecessora da ONU, de hoje. E então o francês, por sempre aquele espírito agudo, ele disse: Deus poderoso, todo-poderoso, se conformou com 10 mandamentos. Com isso, precisa de 14. Então, ontem, dentro dessa ideia, Deus todo-poderoso se conformou com a Santíssima Trindade. Talvez precisou de 4. E aí, eu acho que cantando a de graça, e a gente faz uma forma de perder a atenção. Agora, a máquina de substituir o nosso sentimento, a nossa alma, a nossa capacidade de identificação com uma coisa muito objetiva que serve para fundamentar prática. Então, beleza. Mas para a possibilidade a pena. Agradecer a palestra, foi maravilhoso. E eu acho que nós nos enriquecemos muito com a tarde hoje.